Existem muitos mistérios no Minecraft, tanto abraçados pelos próprios devs, quando eles colocavam uma nota em uma nova atualização do Minecraft falando que o Herobrine foi removido, mas principalmente mistérios criados pela própria comunidade. O próprio Herobrine tem toda uma mística por trás, criada por vários youtubers diferentes, contando suas próprias histórias sobre ele do jeito deles. Mas em 2014 teve um mistério que ficou não solucionado até hoje. Esse mistério se chama Old Root e, se diferenciando de todos, ou a maioria deles por aí, principalmente lá em 2014, é um mistério muito focado em enigma. Enigma simples, como simplesmente aumentar o brilho de uma imagem para achar um texto escondido, a desde usar cifra de César, cifra de Wegener e várias outras coisas que eu vou explicar para vocês nesse vídeo. É com base nisso que esse enigma barra mistério do Minecraft ficou tão famoso e tão abraçado pela comunidade na época, que ficou 2 anos tentando resolver ele. Só que no final, uma coisa me incomoda nisso tudo. E é com todo esse contexto que eu quero contar pra vocês hoje sobre Old Root, o enigma nunca resolvido de Minecraft. Há 10 anos atrás, no dia 11 de julho de 2014, um usuário do Reddit que frequentava bastante o subreddit do Minecraft recebeu uma DM completamente estranha de alguém que ele não conhecia. Era um usuário chamado Old Root, e nessa mensagem tinha um link do Ingur, um site onde você pode hospedar as suas imagens, e também tinha algumas frases. Abre aspas. Esse é o começo. Aqueles que são puros vão ver que se esconde na escuridão. A imagem que foi enviada para esse cara era a print de uma tela do Minecraft. Dá pra saber disso por causa da clara textura de chão, mas a maior parte da imagem estava completamente escura. O que esse usuário, o Lewis Greenface, foi postar no subreddit do Minecraft perguntando o que foi isso que foi enviado para ele. O que é essa mensagem estranha? E foi aí que as pessoas perceberam. Se você pegasse essa imagem e aumentasse o brilho dela em qualquer editor da vida, ela revelava algo escondido. A print do Minecraft realmente brilhava e não era só o chão que aparecia. Lá no fundo tinha um personagem. Mas não só isso, como um pouquinho para a esquerda do personagem tinha um link. E esse link era do SoundCloud, que é basicamente um site onde você pode hospedar as suas músicas. Tipo o Spotify, mas muito mais aberto. É muito mais fácil postar as coisas no SoundCloud. Então nesse link, o som que você podia tocar era esse aí. Mas não tinha só esse som, porque as pessoas perceberam que, clicando no usuário do Old Root, lá no SoundCloud, além dessa música, esse usuário tinha postado uma segunda música, que também eu vou deixar alguns segundos tocando pra vocês. Esses sons, por si só, não significam nada. Mas por que alguém ia enviar uma mensagem falando que isso é só o começo e ia terminar aí? Pois é, não terminou. O que você podia fazer com esse som é colocar num programa de áudio e você podia ver o espectrograma desse áudio. Ou seja, é como funcionam as frequências do áudio, e lá você pode esconder algumas mensagens. E foi isso que as pessoas descobriram. No primeiro tinha escrito a palavra Silent Raven, e traduzindo para português, Silent Raven é o corvo silencioso. Mas por enquanto ela não tinha nada para ser usada. Só que o segundo áudio, ele dava outro link. Era mais uma imagem muito escura, com uma entidade bem no meio, e logo embaixo tinha outro texto. The Raven is watching, ou seja, o corvo está observando. Só que essas duas frases não tinha muito o que fazer com elas. Elas não levavam a lugar nenhum, não tinha nenhum outro link. É por isso que um usuário chamado Toxic Popcorn, também do Reddit, foi perguntar, mandar uma mensagem na DM do Old Root para saber se tinha alguma atualização, alguma coisa que eles poderiam seguir. A conta do Old Root mandou outro link do Ingur com uma nova imagem completamente escura também. Nessa imagem, mais uma vez aumentando o brilho, tinha escrito o link de um site. O site, na época, era protegido por senha, mas a senha a gente já tinha conseguido antes, era justamente Silent Raven. Conseguindo desbloquear esse site, tinha mais um link pro Ingur com uma nova imagem, mais uma imagem completamente escura, que aumentando o brilho dela, a entidade estava lá no fundo, e bem em cima dela dava para ler com muita dificuldade escrito We are the answer, ou seja, nós somos a resposta. Além disso, foi nessa imagem que as pessoas perceberam que tinha um tracinho, uns pixels estranhos no meio da imagem, e era um código Morse que formava a palavra Old Root,
ao contrário. Mas não tinha só nessa imagem e tinha em todas as outras que a gente estava vendo até aqui. Ou seja, dá pra interpretar que é basicamente uma assinatura que essa imagem é oficial ou não desse enigma. Depois de terem descoberto essa outra frase de que eles são a resposta, o usuário Lewis Green de novo, o primeiro que recebeu a mensagem do link estranho, ele recebeu uma outra mensagem falando o seguinte: disse o corvo, nunca mais. E tinha o link de mais uma imagem completamente escura também. Aumentando o brilho dessa imagem, em cima da entidade mais uma vez, tinha outra frase, ou talvez quase isso. Na verdade, as palavras, as letras, elas não estavam em nenhuma ordem, elas não faziam sentido nenhum. Foi aí que as pessoas perceberam que isso estava em uma cifra chamada cifra de César, onde basicamente, por exemplo, se você tem um alfabeto, você pode trocar cada letra pela letra seguinte no alfabeto, ou pra frente ou pra trás. Essa frase em cima do personagem estava em cifra de César, só que avançando as letras 3 vezes pra frente. Fazendo isso, a gente tinha a frase We are waiting, ou seja, nós estamos esperando. Não só isso, como tinha outra coisa nessa imagem. Embaixo do pé dessa entidade, bem pequenininho, tinha um outro link do Ingur com uma outra imagem. Mais uma vez, a imagem muito escura e aumentando o brilho dela tinha escrito Raven de forma gigante e dentro desse texto, dentro desse Raven, tinha escrito várias e várias palavras. Mas essas palavras não pareciam aleatórias, elas pareciam realmente estar formando algum significado, mas obviamente com espaço limitado, cortado por estar dentro só especificamente da palavra Raven. Ou seja, pesquisando por esse, talvez, algum texto que possa existir, ele realmente existia e era de um poema chamado The Raven, do Edgar Allan Poe. E só pra resumir, esse cara foi ali em 1800 um escritor muito famoso de terror, mistério e suspense, tudo que a gente gosta. Então, dando uma olhada nesse poema do The Raven e comparando com o texto que estava escrito dentro da palavra Raven, no enigma, as pessoas perceberam que nos dois textos tinha algumas diferenças. Tinha uma palavra ou outra que estava trocada por outra. Então, por exemplo, a palavra the estava no lugar de on e truth estava no lugar de is. Isso formava um texto com the truth is hidden, ou seja, a verdade está escondida. Com as pessoas tendo descoberto isso, a conta do World Root posta um novo link com uma nova imagem. E dessa vez, as pessoas viram um monte de código binário. Pra quem não sabe o que é código binário, é basicamente como um monte de computador interpreta os dados. Então, por exemplo, o A pode se traduzir para determinada quantidade de 0 e 1. Normalmente é muito fácil você traduzir código binário. É só colocar num tradutor de código binário e você tem um texto muito fácil. Só que aí, nessa imagem tinha um problema. Ela estava muito escura e os códigos binários estavam meio borrados. E se qualquer 0, qualquer 1 mudasse, você errasse, você simplesmente não conseguia encontrar a real letra que você deveria usar. Por isso, para resolver esse enigma, as pessoas usaram de brute force, que foi tentar várias e muita gente tentando alternativas diferentes para conseguir encontrar qual era o link que eles encontraram, que foi outra imagem do Ingur. Dessa vez, nessa imagem, além de aparecer a entidade, no lado direito tinha um monte de números e de vez em quando algumas letras acompanhadas também. Isso as pessoas descobriram que é um código em hexadecimal. Basicamente também é usado por computador para representar números e caracteres diferentes por aí e se chama hexadecimal porque ao invés de usar os nossos números decimais, que vai de 0 a 9, o sistema hexadecimal usa de 0 a 9 e depois de A a F. Então, colocando isso no tradutor de hexadecimal, a gente tem um novo link para uma nova imagem. Como sempre, aumentando o brilho, ela revelava algo. Tinha um código Morse escrito Decept, em português, algo do tipo enganação. E a partir dessa imagem que não tinha mais pista nenhuma para nada mais. E o pessoal teve que esperar um dia para uma coisa nova. E é a partir daqui que a gente entra no próximo dia, no dia 12 de julho de 2014. Nesse novo dia, uma outra pessoa recebeu mais um link com uma nova imagem. Nessa imagem tinha vários códigos diferentes. E esses códigos específicos estavam em octal, ou octadecimal, que é muito parecido com hexadecimal e binário, eu não vou ficar explicando isso toda hora. E desse octadecimal, ele tinha que ser descriptografado para hexadecimal, depois para base 32, que é quase a mesma coisa, depois para ASCII2, que é quase a mesma coisa, e aí sim de ASCII2 ele ia pro texto principal que a gente estava precisando, que era outro link com uma nova imagem. Nessa imagem tinha escrito boa sorte e embaixo, um texto completamente borrado, que era até que um pouco fácil de descobrir, tinha mais um link de uma nova imagem. Nessa imagem estava escrito como título, isso é importante, mas essa aqui
Essa aqui foi muito difícil. Ela tinha um monte de borrão. E sabe o que significa esse monte de borrão? Era um monte de caracteres, era um monte de número e letra também. Só que as pessoas não estavam conseguindo decifrar o que era isso. E mais uma vez, precisou de um monte de gente por meio de brute force. As pessoas ficaram tentando, chutando um monte de letra e número que poderia ser. E aí sim descobriram outro link, uma nova imagem. Essa nova imagem não era nem uma cifra, mas sim um texto, onde tinha escrito: você está nas profundezas dessa toca de coelho. Falsos profetas vão te atrapalhar. Aqueles que são puros irão ver o que se esconde na escuridão. O corvo está sempre observando. Nós somos a resposta. E acaba aqui, porque nesse dia 12 de julho, a próxima coisa que ia surgir ia ser só no dia 18 de julho, 6 dias depois, quando surge uma conta do Old Root no YouTube e ela posta o seguinte título, novamente: disse o corvo, nunca mais. Com esse vídeo, as pessoas perceberam, além da própria bizarrice do vídeo, em determinados momentos muito específicos, aparecem duas frases. A primeira é: ele roubou a minha face, e a segunda é: o corvo está observando. Além disso, nesse vídeo não tem nada demais, ou as pessoas não descobriram nada demais. A próxima pista só ia surgir no dia 4 de agosto de 2014, 2 semanas depois. E aí que um usuário também da comunidade do Minecraft, chamado Spore the Saiyan, é contatado com um novo link do Ingur com uma nova imagem. Nessa imagem tinha escrito em cima: a quem os anjos nomeiam. No meio dela tinha meio que um olho em vermelho, e embaixo tinha um texto criptografado, e descobriram que esse texto estava criptografado em cifra de Vigener. Basicamente, é muito parecido com a cifra de César, mas ao invés de ficar colocando letras pra frente e pra trás, dessa vez você vai trocar letras por outras letras no alfabeto, só que usando uma senha. E cada texto, cada pessoa vai criptografar sua mensagem com uma senha que a pessoa escolher. Tem toda uma tabela falando de qual letra seria trocada por qual letra usando determinada letra da senha. As pessoas descobriram que esse texto criptografado estava criptografado com a senha Lenor. E Lenor é mais um poema do Edgar Allan Poe. Essa mensagem se descriptografava para a seguinte frase: você deve aprender o passado antes do futuro. E sabe para onde isso tudo leva? Todos esses enigmas levam, todos esses textos e toda essa complicação, eles não vão levar pra lugar nenhum mais uma vez. E mais uma vez as pessoas vão esperar pra conta do Old Root postar outro link com uma nova imagem. E aí vai esperar mais e vai postar outro link com uma nova imagem. E é isso. Eu não sei se vocês estavam curtindo até aqui, mas esse é justamente o problema. Então, vamos lá explicar por que esse enigma é decepcionante. E por que no final ele nunca foi resolvido. Ele era tão difícil assim? Basicamente, como eu falei, esse negócio de ficar postando o link ou enviando o link de uma imagem para uma pessoa vai continuar infinitamente de novo e de novo. É uma imagem que tá escura e você aumenta o brilho e tem um código aleatório, a ponto de chegar um código em que você pega octadecimal para hexadecimal, para base 32, para ASCII2, para aí sim, se você chegar num texto, isso não é legal, isso não tem nada de divertido. E se acontecesse uma vez, beleza, mas não, isso acontece várias vezes. Esse negócio de você descobrir as senhas pro brute force porque o texto estava muito borrado, também não é divertido. É só um enigma ruim. É só um enigma ruim. E o problema é quando os enigmas ruins são de novo e de novo e de novo, a ponto de se estender por 2 anos, que foi quando mais ou menos chegou num beco sem saída, onde as pessoas não conseguiam resolver mais. E o autor não queria mais enviar dica e nem enviar mais imagens que poderiam dar a dica do que poderia ser, porque ele achou que aí estragaria o sentido do RG, porque ele conseguia ser resolvido, mas ele não queria que fosse resolvido com algo guiado. E tem outro problema, que isso tudo sequer tem uma lore direito. Todos esses textos, essas frases que vocês estavam vendo, elas meio que não significam muita coisa. Até tem um texto, se vocês quiserem ler, eu vou colocar na tela, de teorias de pessoas que tentaram, ver o que se encaixava nessa história, o que poderia ser que estava acontecendo. Nesse vídeo inteiro que vocês estavam
estavam vendo não tinha história, não tem nada pra teorizar muito até aqui. O que é muito engraçado, porque eu não quero só cagar na cabeça do autor, porque isso é bem legal. Ele é o Alex Bale, que alguns de vocês já devem conhecer do mundo dos RG, é o mesmo cara que fez o RG do Feed the Muse, e é muito legal. Mas qual é o problema desse RG do Minecraft, então? O que aconteceu? Por que ele fez de maneira tão estranha assim? Porque foi um dos primeiros, se não o primeiro RG da vida dele. Então eu não quero simplesmente cagar na cabeça do cara, porque isso foi em 2014. 2014, pra ter algo do tipo, eu acho que era muito raro. Como era um conteúdo mais escasso, as pessoas realmente se interessaram e se engajaram por muito tempo pra tentar resolver. Mas o Alex Bale, em relação a esse RG específico, foi basicamente um potencial desperdiçado pela quantidade de gente que se interessou pelo projeto. E pelo menos isso foi mudando nas outras obras que ele fez. E aí entra a parada também que eu queria falar, que não é porque nunca foi resolvido que ele é super difícil e as pessoas realmente nunca foram resolver. Talvez ele só não tenha sido resolvido porque ele é ruim mesmo. As pessoas não conseguiram resolver porque o enigma é ruim e não faz sentido. Só pra concluir, no fim, é o enigma nunca resolvido do Minecraft, mas não pelas pessoas, mas pela própria inexperiência do autor. E, gente, aproveitando o tema de enigmas, eu tô fazendo algo muito legal em formato curto. Você pode acompanhar no Instagram, ou no Shorts aqui mesmo, ou no TikTok. Eu vou deixar todos os links no comentário fixado, na descrição. E simplesmente dá uma chance pra esse vídeo. Eu tô resolvendo um dos sites de enigmas mais difíceis da internet, e eu cheguei numa fase que o autor é simplesmente um arrombado. Nessa fase tem duas imagens praticamente idênticas, são duas fotos com um ângulo um pouco diferentes ali. E nessas fotos, uma coisa que me chamou a atenção foi esse dragãozinho, que ele é muito famoso por ser uma ilusão de ótica. Inclusive, vasculhando mais esse site, no código fonte do site, você consegue baixar um arquivo, que é um vídeo, esse dragãozinho, e mostrando qual é o efeito de ilusão de ótica desse dragão, que você pode olhar de qualquer ângulo e parece que ele tá sempre olhando pra você. E por que isso acontece? Porque o dragão, na verdade, ele tem uma cara afundada e ele consegue parecer que te olha por todos os ângulos. Inclusive, o nome dessa ilusão é Hollow Face Illusion, ou seja, ilusão da cara vazia. Aí eu pensei, nossa, é a resposta! Então, para passar de fase, precisa de um login e uma senha. E uma das dicas dela é justamente falando para nomear algo. Ou seja, eu fui nomear o nome da ilusão. Coloquei Hollow como login, Face como senha e não era. Coloquei Hollow Face como login, Illusion como senha, também não era. Tentei colocar o contrário, um monte de alternativa e nada ia, nada. E sabe por que não ia? Eu vou tentar fazer uma série resolvendo a quantidade de enigmas do Not Prom que eu consegui quando eu tiver tempo para produzir esses vídeos. E talvez você não goste de vídeo curto, mas dá uma chance para pelo menos esses. É muito legal, foi uma forma que eu encontrei ali de tentar encaixar um enigma e tentar fazer isso estourar para as pessoas nesse formato curto. E seria muito, muito legal se você que me acompanha acompanhasse essa série também. Sei lá, dá uma chance se você quiser, ou se quiser não também. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima e tchau.